aqui membro da SEJA, como é que levantou essa questão? Você está coberta de razão. Enquanto não houver um entendimento entre a coordenação das varas de família e a coordenação da vara da infância, hoje existe uma ação que é reconhecida no Brasil, reconhecimento de filiação socioafetiva, que corre na vara de família. Essa é uma ação que está acontecendo cada vez mais, ou seja, não passa pela vara da infância. Agora, se houver um entendimento entre as coordenadorias, a da infância e a de família, essa questão se torna transparente. Então, diante de uma ação proposta na vara de família, olha, essa ação entrou aqui, encaminha a coordenadoria, vai fazer uma avaliação psicossocial daquela situação, vai ver o que está por trás disso. Então, eu acho que a senhora está coberta de razão. Hoje existe toda uma estrutura da infância que a lei procurou regulamentar com procedimentos e, paralelamente, acontecendo essa situação de fato, uma ação na vara de família de reconhecimento de filiação socioafetiva, alheio a tudo isso. Isso realmente não pode acontecer e eu acho que o Ministério Público tem que também estar alerta, porque também umas coordenadorias com o Ministério Público, esse entendimento, seria importante para identificar essas situações. Se colocasse as adoções de menores na vara da infância como competência exclusiva e de adultos na vara da família. Mas isso tem que ser o maior vara de família. Aqueles que estiverem sob guarda antes de completar os 18 anos, até os 21, pode ser feito na vara da infância, nenhum problema. O próprio estatuto regula essa matéria. Pode, não há problema nenhum. Se houvesse uma competência exclusiva da vara da infância... Não, mas para maior, não. A exclusiva é para menor. Né? Só em situação irregular. Só um segundo. Eu vou fazer uma intervenção breve, para a gente ganhar um pouco de tempo, pedir aqui, eu já te passo para responder, já para vir até aqui, a Shirley, advogada da infância, da Shirley Zurran. Irisvaldo. E você tem duas? Você tem duas questões? Hein? Você tem duas questões? Tá, então qual as duas? Certo, você já falou. Apenas fazendo uma abordagem sobre a questão que foi colocada pela doutora com relação à avaliação dos pretendentes para os técnicos. Existe um psicólogo português, Eduardo Sá, que ele trabalha esse tema e vem dizendo que quando o pretendente vá ao cadastro, ele é despido de tal forma, a sua intimidade fica tão aflorada, que ele se sente diminuído. O que nós temos que observar, independentemente, discordando do doutor Malheiros, da quantidade de trabalho, o que nós temos que observar é se as pessoas que estão dentro da infância são as pessoas que têm o perfil para trabalhar na infância. Porque nós não podemos continuar dando vazão à desculpa de sobrecarga, porque nós temos a infância circulando com 20 mil processos, estamos em 3 defensores na parte civil. E nem por isso deixamos de também fazer nossos trabalhos sociais. Aos sábados estamos dentro de escolas. Não é a justificativa da quantidade. Eu digo que as pessoas, e a fala do próprio doutor Malheiros, cada pessoa deve estar talhada para exercer a sua atividade. Não é a capacidade técnica que vai indicar se é o juiz A, B ou C, se é o técnico A, B ou C. É o perfil. No que diz respeito à destituição, nós temos uma briga muito grande com o Ministério Público Federal, que está aqui, nosso representante, no que diz respeito à entrega da criança feita diretamente na vara da infância. Nós sustentamos, processualmente falando, que não há possibilidade jurídica dessa matéria.
porque a entrega é feita seguindo a ótica do Estatuto, que determina no seu parágrafo 1 do artigo 13, que aquela mãe gestante ou que deseja entregar deve obrigatoriamente procurar a vara da infância. Ponto. Se nós seguirmos também no 66, que autoriza a entrega direta, também trabalha no campo do consentimento. Se nós estamos nessa situação e ingressarmos com a destituição do poder familiar, a mãe será penalizada ao final como ré numa ação de que ela foi abandonante de uma criança. Ela não fez abandono, ela fez a entrega. E a entrega é autorizada, não há nenhuma mácula nesse ato dela. Se não há mácula, como penalizar uma destituição do poder familiar? Quando se ingressa com essa ação, nós vamos discutir isso a todos os níveis. Enquanto nós discutimos ficamos vasculhando essas teses, a criança não é colocada no cadastro de adoção. Então, eu comungo, doutora Luísa, nós precisamos ter uma rotina mínima. Agora, a criança precisa ser respeitada e ela não deve ficar sob a ótica dos nossos crivos. Nós devemos pensar sempre no seu bem-estar maior. Bom, o Ministério Público tem proposto as ações de destituição do poder familiar no Distrito Federal quando há indícios, meros indícios, e a gente vai discutir na ação de destituição do poder familiar se é o caso de destituir ou não. Por quê? Porque a gente entende que o poder familiar ele é irrenunciável, a legislação diz que ele é irrenunciável, então eu preciso ter um ato judicial que destitua esse poder familiar, e isso se dá numa ação contenciosa, que é a destituição do poder familiar, e é por isso que a gente propõe, quando a mãe comparece para fazer a entrega, a adoção, que esse relatório de entrega ele chega ao Ministério Público, a gente propõe de imediato a destituição do poder familiar como um instrumento processual onde vai ser possível haver o juiz fazer a destituição desse poder familiar, que é irrenunciável. Então, se é irrenunciável, ela não pode dizer não quero, né? Precisa haver um ato judicial que destitua, de fato, o poder familiar, mesmo nas ações de adoção intuito personae ou adoções diretas, a decisão judicial, quando defere a adoção, ela defere a adoção e destitui do poder familiar, mesmo quando essa adoção é consensual. Então, eu penso que a destituição do poder familiar não é uma ação para punir a mãe, é uma ação judicial, é um processo judicial para possibilitar uma situação jurídica de colocação em família substituta. Então, foi falado aqui da situação do Amapá, em que os promotores não têm proposto essa ação. Não é a nossa realidade, a gente tem proposto as ações de destituição do poder familiar em todos os casos em que essa criança, em que não há possibilidade, em que se vislumbra a impossibilidade de manutenção dessa criança no seio de sua família. Então, a gente propõe a destituição do poder familiar justamente como instrumento jurídico a possibilitar a colocação da criança em família substituta. Acho que era isso. Lívia, assistente social? Lívia? Não? Nem? Cadê? É a Lívia? Tá. Pois não. Doutor, eu acho que... Hã? Não, acho que essa daqui não é minha, não são minhas que foram entregues. As minhas estão aí com o senhor. Tá, então passa. Bom, eu pergunto à mesa, em nome do Dr. Malheiros, eu cumprimento todos da mesa. Meu nome é Shirley, eu sou advogada diretora jurídica diretora jurídica da 38ª subseção da OAB Santo André, Comissão da Infância. E a minha pergunta é o seguinte: nós estamos com um problema grave lá a respeito do Facebook, das crianças que estarem nessa rede, são crianças acolhidas e crianças que estão com o seu processo de segredo de justiça. Eu pergunto à mesa, isso é possível ou não é possível?
enfim, chegamos a um aspecto da tecnologia aqui também. As redes sociais finalmente também entraram no debate aqui. Para a doutora Tânia, não ficou muito clara a sua indagação. Você poderia repetir? Gostaria de saber se crianças que estão em entidade de abrigo, com processo em segredo de justiça, podem ter o teu perfil lançado no Facebook ou na rede de... numa rede de... qualquer rede na internet. Eu acho que a questão aí é, primeiro, as redes de relacionamento têm lá o seu código próprio de quem pode ter acesso ou não, tem lá limites, né? Eu não estou muito vinculada a isso, mas eu sei que quando você entra, e parece que tem um limite de idade. Tá, então, nós precisamos distinguir uma questão que já vem sendo um desafio, mas uma contradição que é antiga. Transferir para o Poder Judiciário ou Poder Público responsabilidades que são dos pais. Por quê? Se os pais abrem para os filhos terem um computador dentro de casa e acesso ao Facebook, já que existe lá um limite, nós temos aí uma relação de poder familiar que não está sendo exercido. Portanto, as consequências disso, isso se estende também às instituições de acolhimento. Ou seja, essas crianças que estão na instituição de acolhimento, elas estão tendo acesso a que título? O computador dentro da instituição, a partir de que idade e em que horário? Nós não podemos... Muito bem, essas crianças estão na escola, e na escola tem uma forma de ter acesso ao Facebook. Qual é o papel da escola nisso? Eu acho que nós não temos respostas absolutas para essa questão. Eu acho que nós temos aí a necessidade de estar... Da mesma forma, nós vemos que a televisão tem programas impróprios, tem programas que hoje a censura estabelece por horário, mas nós temos canais privados que pode abrir filme pornô às 2 horas da tarde ou às 11 horas da manhã. Então, tudo isso vai se reportar a uma questão básica. Até que ponto os pais ou as instituições que acolhem essas crianças e esses adolescentes, as escolas, têm como cercar isso. Eu confesso que isso é uma novidade, isso é um tema novo, que está exigindo todas as camadas da sociedade, está discutindo isso. Os pais, os grupos de apoio à adoção, os grupos de pais e mestres, as comunidades de pais, porque não existe uma resposta definitiva para isso. Eu não sei, isso é uma visão minha, que, graças a Deus meus filhos já passaram dessa fase, mas estou preparada para ser avó e pensar nisso depois. Já vai chegar minha netinha, mas de modo que isso é um desafio. E o tempo está aí nos desafiando cada hora. Alguém quer falar sobre isso? Gente, eu acho que a questão do sigilo que ela coloca, né? O sigilo é o sigilo do processo, o sigilo não é o sigilo da identidade, né? Então, assim, sim, na instituição... hoje, né, cada vez mais, o relacionamento virtual é um relacionamento que faz parte do cotidiano dessas crianças e adolescentes. Agora, porque estão institucionalizadas e têm um sigilo sobre o seu processo, não podem ter perfil, eu não vejo a relação, não consigo enxergar a relação entre o sigilo do processo com o sigilo da identidade da criança ou adolescente na rede social. Não consigo. Uma coisa é a questão educacional, a questão pedagógica, a questão do controle social, controle dos pais, Isso, assim, a criança e adolescente institucionalizado e a criança e adolescente na situação de família, a situação é a mesma, a questão é a mesma. Mas eu penso que o que você está colocando é sobre o sigilo do perfil dessa criança. Não acho que se comunica. Da mesma forma como não se comunica. Imagina se essa criança não pudesse apresentar, né, quando ela vai para um relacionamento não virtual.
né? Não acho que esse sigilo se comunica. Não. Eu peço para vir até aqui, devido à veemência dele, já mandou 2 perguntas por escrito e agora pediu para falar ao microfone para todos, o Irisvaldo Pedro dos Santos. É ele? Irisvaldo, eu só pediria que você fosse bem objetivo e bem rápido para a gente poder, entendeu, atender outras perguntas. Bem, eu tenho 2 dúvidas básicas, vou ser bem rápido. Uma é sobre a destituição do poder familiar, no aspecto patrimonial. A gente sabe que a destituição ela pode trazer um prejuízo econômico também para a criança ou adolescente. Imagine você ter isso é bem possível na investigação de paternidade, a pessoa assume a paternidade meramente por uma imposição judicial, é uma pessoa extremamente rica, tem como manter recursos, mas não dá acho que o bem mais importante para a criança e adolescente, que é a afetividade, né? E aí você fica entre a cruz e a espada. A outra pergunta é sobre a adoção póstuma, né? Sobre a adoção póstuma, onde a lei diz que há necessidade da inequívoca manifestação em vida, né? Em um processo. Mas, assim como existe a guarda de fato, eu acho que existe o adotante de fato, que por algum motivo deixou de manifestar processualmente esse seu desejo, né? E como o maior interesse é da criança e do adolescente, eu pergunto sobre essa possibilidade de deferimento posterior. Bom dia, eu sou Lívia, sou assistente social do Ministério Público, no Rio de Janeiro. A minha pergunta é sobre a temática, até que estava no escrito no programa, né, que é a questão de, independente dos prazos da legislação, da permanência da criança nas instituições de acolhimento, a gente sabe que, na realidade, a gente não consegue ter isso ainda em prática. E aí a pergunta está lá no programa, né, de quem é a responsabilidade, né? A quem responsabilizar quando isso acontece? E que estratégias a gente tem para poder minimizar isso e poder ter algum parâmetro para a definição de até onde a gente tenta a reintegração e até onde a gente parte para a destituição do poder familiar. Não sei, aí o coordenador da mesa, né? Com licença, gente. A lista de presença. Bom, quanto aos efeitos patrimoniais na destituição do poder familiar, a destituição do poder familiar, ela destitui o poder familiar. Não há um rompimento do vínculo jurídico com a destituição do poder familiar. Então, o vínculo jurídico que justifica a relação patrimonial, seja de herança, seja de obrigação alimentar, ele não se destitui, quer dizer, não se desfaz esse vínculo. O vínculo ele se desfaz com a adoção futura. Né? Então, assim, a criança que está destituída do poder familiar e não está adotada, ou seja, ela não está em outra família, ela continua usufruindo do vínculo jurídico, dos benefícios que ela pode usufruir com aquele vínculo jurídico, que é o de filiação, que é o vínculo jurídico de filiação, ou seja, a relação patrimonial, tanto a sucessória quanto a obrigação alimentar, não se desfaz. Agora, quando há colocação em família substituta, aí há o rompimento desse vínculo e aí não se comunica mais esses direitos, né? Não sei se todo mundo concorda com isso, mas eu penso que é isso, né? Em relação... Bom, era isso. Com relação à adoção póstuma que ele levantou, o Estatuto traz uma previsão legal. Quando eu posturo no curso de adoção venha a falecer, se eu já tivesse manifestado meu interesse, a ação continua. Mas também os tribunais e a doutrina perfeitamente acolhem a indicação de uma adoção póstuma fora desse perfil do Estatuto.